Quando se tem quase 90 anos de história, a palavra sucesso caminha junto nessa longa trajetória. Talvez também a palavra coragem, não é mesmo? Nesse caso aqui, coragem do empresário José Dias Macedo, que em 1939 criou a J. Macedo, hoje uma das maiores companhias de alimentos do Brasil, referência nos segmentos de farinha de trigo e mistura para bolos. Quem não conhece a farinha Dona Benta, hein? Pois é da J. Macedo. Seu José Macedo deixou um legado de empreendedorismo, estratégia e, acima de tudo, um olhar muito humano. Olhar esse perpetuado pelos seus herdeiros. Lembrar do passado, aprender com ele e, acima de tudo, garantir o futuro. E uma dessas pessoas que tem garantido esse futuro da J. Macedo é Amarílio Macedo, filho do seu José e da Dona Maria, CEO da J. Macedo Cap, que é a holding do grupo. Ele é o nosso convidado do Entretantos de hoje. A gente já agradece pela presença. Eu, Nonato e Yuri também estamos aqui para conversar com o senhor. É uma alegria ter sido convidado e estar aqui com vocês. E quando é para falar sobre os 85 anos de J. Macedo, a motivação cresce, porque foi lá que eu passei 70 anos dos meus 80. Uhum. Agora, começar falando exatamente sobre esses quase 90 anos da J. Macedo. Como é que foi o começo, que dá para retratar aqui para os nossos acompanhantes, os telespectadores? Meu pai era filho de um dono do que a gente chamava antigamente de bodega em Camusim, né? Mas era aquela que ia seco e molhado e tal, era bastante diversificada. E ele preferiu sair do Camusim para trazer a família para Fortaleza, para educar os filhos em Fortaleza. E aí ele comprou um hotel que antigamente era quase como se fosse uma pensão, colocou toda a família lá, os filhos trabalhavam do funcionamento do hotel e estudavam, né? Então, o meu pai revelou-se desde cedo com uma cabeça muito ousada, né? E cheio de ideias. Então, o primeiro grande atrevimento dele foi: o pai viajou, deixou o papai tomando conta do hotel, e quando ele chegou, não tinha nenhum palmo de piso igual o que ele tinha deixado, porque ele tinha trocado o piso inteiro do hotel. Uhum. Aí meu avô disse: peraí, agora eu me lasquei, né? Porque como é que eu vou pagar? Mas ele tinha negociado com o vendedor da madeira para pagar com hospedagem. Então, já começou sem ficar devendo dinheiro propriamente direto, né? Então, eu acho que essa foi a primeira. Aliás, teve uma antes dessa. Ele, com 9 anos de idade, foi para uma feira com os parentes perto de Camusim, que era onde eles moravam, né? E foi essas que saía tangendo o burro, dormia no meio do caminho, né? E na volta, quando o papai acordou, antes de chegar em Camusim, ele não tinha mais um centavo. E aí ele era matreiro e muito vivo, né? Ele disse: pode deixar que eu vou resolver. Então ele pegou um primo, ele era forte, segurou o primo aqui pela camisa, levantou assim e disse: devolvo o dinheiro do meu filho. Aí não tinha para onde ir, porque senão ele ia se machucar. E esse meu avô, ele foi seringalista. Ele tinha um seringal no Amazonas e veio para o Ceará para curar-se de uma malária. Que e foi para Camusim, conheceu a minha avó e começou aí a história da família Macedo. Um seringalista já exerce uma atividade de abrir caminhos. E aí, J. Macedo, o pai, teve essa percepção também de abrir novos caminhos ao deixar o interior. Porque o pai era um herói, né? Uhum. O pai morava na mata, andava na mata de noite armado para não ser comido pela onça, né? E fiscalizava todas as árvores que precisavam ser cortadas para poder sair o látex, né?
Então, era nesse ambiente assim, o mais agressivo e hostil possível que ele vivia solteiro. Então, e os filhos eram loucos por eles, ele era o grande herói, né? Mas estava no sangue do Zé Macedo o DNA do empreendedorismo. Uhum. Interessante que percebeu o empreendedorismo, você falou da questão do hotel, né? Eu acho que o que diferencia o empreendedor das demais pessoas é esse olhar, né, minucioso de perceber a oportunidade, né? É mais do que isso, mais do que perceber a oportunidade, é não ter medo de errar. Uhum. Quem tem medo de errar, ele já está assim condenado na largada, porque o medo é o pior conselheiro para quem quer empreender. Percepção, a atenção é fundamental. Pessoas desatentas não descobrem a oportunidade, né? Mas então a história do empreendedorismo é o que diferencia fundamentalmente o bom gestor do fazedor de negócio. Você pode ter pessoas excepcionais dando resultados fantásticos nas empresas, mas ele não consegue botar em pé um posto de gasolina, né? Então, essa é uma separação grande, porque quem é empreendedor não tem necessariamente que ser um bom gestor. Tem até uma frase do livro, o primeiro livro do Peter Drucker, né, que foi o Papa da Administração por Objetivo. Ele disse, mulher de empreendedor não foi predestinada por Deus para parir executivo. Então, são coisas diferentes, né? E, nesse caso, a vida do meu pai de empreendedor, ela começou, ele vendia em canoa descendo o rio Parnaíba. Então, ele tinha um cara que remava para ele, enchia a canoa de mercadoria e ele saía vendendo para os povos, para os povos não, mas para as pessoas ribeirinhas, né? Então, é um começo do zero total, né? E a história do hotel e tal. Agora, ele tinha uma característica assim rara, que era a obsessão pelo pioneirismo. Ele queria colocar no Ceará o que o Ceará precisava e não tinha, né? Foi aí que ele trouxe o Jeep de Ohio, nos Estados Unidos, depois da guerra, que era o Jeep que tinha sido usado para combater os alemães no Saara, né? E foi uma saga para conseguir trazer o Jeep, porque tinha que ter licença de importação. E licença de importação era o governo que liberava. E introduziu o Jeep no Ceará. A primeira coisa que ele fez foi colocar uma escola de motorista dentro da empresa. Porque o pessoal era bom de comandar cavalo, burro, jumento, né? Mas carro, não tinha carro, não tinha estrada, né? E o negócio cresceu e em 1953, ele juntou o primeiro $1 milhão de resultado obtido com esse primeiro negócio, que foi a importação do Jeep, que foi essa primeira atitude pioneira dele. Não tinha Jeep no Ceará nem no Nordeste. Queria só puxar essa questão, reforçar isso, né, do medo, né? O medo paralisa, né? O medo impede que você continue, que você pode até ter a ideia, né? Mas o medo paralisa a pessoa, né? E a diferença do empreendedor para o gestor é justamente isso, né? Do empreendedor também perceber pessoas melhores que ele, entre aspas, né? Para administrar a empresa, né? Exatamente. Essa foi uma pergunta que uma vez o Mino fez ao papai. Senador, qual é o segredo do seu sucesso? Aí eu pedi um dia, né? No dia seguinte ele chegou, Mino, eu só trabalho com quem sabe mais do que eu. Exatamente o que você acabou de dizer. Não quer dizer que as pessoas empreender, mas sabiam gerir coisas específicas melhor do que ele. E o que ele precisava quando contratava não era contratar empreendedor, era contratar gestor, né? Então, isso é um fato. Interessante que depois da Willis, já veio exatamente a fabricação de massas, essa área não. Aí foi o segundo grande passo dele como empreendedor, foi colocar o primeiro moinho de trigo no Ceará. E moinho de trigo naquele tempo era assim, meio que monopólio do governo, a concessão para você montar um moinho de trigo.
E ele conseguiu, com a ajuda do pai do Virgílio, do senador Fernandes Távora, né, uma licença para montar um moinho em Fortaleza, e esse moinho começou a operar em 1955. Era muito pequeno, mas o Ceará deixou de precisar trazer farinha da Bahia, e inclusive ele foi para o moinho de trigo, porque ele tinha um veleiro, um barco à vela, trazia farinha de Salvador para Fortaleza, e um dia o veleiro afundou. Né? Aí depois o segundo passo foi importar farinha dos Estados Unidos. Fez uma grande importação de farinha, pagou, e o gringo não mandou. Eita. Aí ele teve que ir para Nova York, para a corte, para se defender, para poder reaver o dinheiro dele. Então aí não tinha jeito. Ou ele montava um moinho, ou ele ia ficar na mão dos outros e não era nada do que ele queria. Montou o moinho, daí para frente foi crescendo, né? E uma outra característica dele era uma capacidade associativa fantástica. Quando ele tinha um Jeep, ele colocou 7 empresas no interior do estado, colocando empreendedores locais com 30% do capital daquele negócio, naquele local, 70% era nosso, e eles eram os grandes desbravadores do Jeep naquele território que eles iam trabalhar, né? Então, nesse caso aí, ele conseguia associar competência de gestão com o empreendedorismo de correr risco, porque essas pessoas corriam o risco que eles eram parte do capital da empresa. Olha, se eu for contar a história do Zé Macedo, vocês têm topa até meia-noite, ou qual é o tempo que tem? A gente fica curioso para saber, a partir de quando você se integra à empresa? Com 10 anos de idade, eu ia para as férias, e nas férias, para o escritório, levava papel de uma mesa para outra. Me perguntaram um dia desse qual tinha sido a maior lição que ele tinha passado para mim. Eu disse, lição direta assim, não teve nenhuma, que aí era o exemplo dele que valia. Mas ele me deu um impulso fantástico, que ele nunca me repreendeu por nenhum erro que eu cometi. Uhum. Se ele tivesse colocado o peso da autoridade dele para me repreender, eu poderia ter caído no trauma do medo. E eu não tinha medo, porque eu podia errar, sempre na busca de acertar, e aí você tem que acertar mais do que erra, porque também você quebra o negócio, né? Então essa foi a grande lição que ele me deu, foi deixar errar. Mas teve uma outra, quando nós fizemos a associação com a cervejaria, aparentemente ele fez o inverso. Eu disse, olha pai, a gente está com a cervejaria comandada pela Brahma, era meio a meio, mas quem entendia de cerveja era a Brahma. Então eu vou fazer meu MBA agora, estou precisando avançar um pouco mais. Ele disse, não vai de jeito nenhum, você vai ficar aqui e vai ser o nosso representante na sociedade com a Brahma, que foi muito melhor do que um MBA. Porque aprendeu muito mais, né? Muito mais. Não, e eu tinha naquele tempo ali, sei lá, uns 26 anos, e eu ia para Rio de Janeiro, onde tinha a sede da Brahma no Marquês de Sapucaí, e sentava com a diretoria da Brahma todinha. Quem me recebia era o presidente da Brahma. Olha só. Quer dizer, então, eu, assim, óbvio que me dei muito bem, né, porque eu não falava o que não devia, e essa associação com a Brahma, ela foi muito forte para a Rota Macedo, porque deu certo, nós crescemos com 24 anos, com 24, 25 anos, eu comprei uma cervejaria em Manaus, a cervejaria que era de família centenária lá de Manaus, a cervejaria Miranda Corrêa, e não tinha Brahma ainda, né? E aí, essa cervejaria, mais na frente, ela não funcionava com a cerveja inaceitável, e nós queríamos fazer um projeto Sudã. E ela tinha um projeto Sudã caduco. E eu passei mais de um ano em Belém, na Sudã, tentando reerguer essa autorização para montar a cervejaria. E aí teve um negócio, porque tem muita coisa curiosa quando você está caminhando para crescer, né? O maior empreendedor de Manaus também queria montar.
Ele era irmão do Procurador-Geral da República, uma força incrível, e um acionista da cervejaria Miranda Corrêa era casada com o Costa Cavalcante. Uhum. Então era briga de ministros. Eu fiquei só assistindo. E um dia o presidente da Sudam, que era o general Bandeira Coelho, ele disse: eu aprovo a de referendo do Conselho. Ele era general. Quem era que ia dizer que ia desmanchar uma decisão do general? Então ficou resolvido. Eles colocaram a cervejaria que queriam, que foi a Skol, e nós colocamos a cervejaria Astra, lá em Manaus. Mas aí, como já tinha a Brahma, foi com toda a tecnologia da Brahma. São muitas histórias, né, Yuri? Muitas histórias. Tem muito, cara. Uhum. Aproveitando, falando dessa questão das muitas histórias, né? Ao longo desses 85 anos, não só a família Macedo impactada, mas diversas famílias, né? Gente que trabalhou, por onde a empresa foi instalada, né? Também é uma grande responsabilidade, né? Porque também trata com outras vidas, né? Outras pessoas também. Mas quando você trabalha certo, quando você cumpre com todas as obrigações legais, inclusive as tributárias, dizendo no linguajar mais corriqueiro, quando você não sonega, que a sonegação até pouco tempo atrás era regra obrigatória, né, do empreendedorismo, e essa foi uma das dificuldades que a gente teve para crescer, porque como a gente vendia pagando todos os impostos, era uma concorrência desleal. Nós deixamos de ser revendedor dealer, né, vendedor de carro, porque a gente só vendia pagando os impostos. O camarada chegava assim na nossa concessionária Mercedes, botava um pacotão de dinheiro na mesa e queria sair com o caminhão. Aí a gente dizia: não, você pode sair com o caminhão, paga, mas a gente vai emitir a nota fiscal. E nessa aí, muita gente pegava o dinheiro, botava na sacola e ia procurar outro que aceitasse o jogo da sonegação. Então, J. Macedo ainda hoje é uma referência de local confiável para se trabalhar. Tem muitos hoje, né? Mas houve uma época que o peso da empresa familiar era um negócio assim determinante, porque os melhores lugares eram para a família. Em 77, o papai decretou que família não entraria na empresa. Então, só tinha o Roberto, meu irmão, e eu trabalhando na empresa e mais ninguém, né? E isso continua ainda hoje, porque como a gente profissionalizou 100%, então a moda vem de 1977. Né? Mas nesse tempo as gerações continuaram cada vez mais chegando. Você hoje recebeu do seu pai a responsabilidade, divide hoje com membros da terceira geração já. Mas aí em posição de conselho e isso, não de operação. De operação. Na operação não tem. Entendi. Quer dizer, comprar, vender, produzir, tudo que você precisa fazer para uma empresa funcionar operacionalmente, a família está fora. Agora, para onde é que a família vai? Aí é governança, é conselho, e nesse, todos os participantes do conselho, sem ser o presidente do conselho, são da família da terceira geração. Isso é importante, né? Essa divisão da família, embora uma empresa familiar, entre aspas, mas até que ponto a família pode opinar, até que ponto deixar para os outros técnicos, né, operarem também, a liberdade, né, para os outros profissionais operarem? Como a gente escolhe pessoas mais capazes do que a gente naquilo que a gente precisa, óbvio que essas pessoas fazem melhor do que se nós fôssemos fazer. São confiáveis. Totalmente. E liberdade para fazer. Quando o J. Macedo teve um período assim que era comprar um moinho por ano, chegamos a ter 9 moinhos, todos os moinhos que nós compramos fora do Ceará foram administrados por ex-alunos da faculdade ou de economia, que tinham sido meus colegas de turma, ou da engenharia, que tinham sido colegas de turma do Roberto. Então, eram pessoas que a gente cresceu junto, frequentava tudo igual, a gente sabia quem era que tinha espírito, assim, de ousadia e de conhecimento suficiente, e a confiança era completa. Esse seu olhar já é o DNA do seu pai, que já procurava incentivar aqueles com os quais você manteve relacionamentos de amizade e também descobriu talento neles, para que pudesse
a ocupar esses E, cargos. assim, Né? era a única forma de poder crescer. Aham. Quer dizer, não tinha nada de bondade, era necessidade. Agora, a gente tinha o privilégio de entregar grandes responsabilidades a pessoas que nós tínhamos um conhecimento profundo delas. Quando ele passou a integrar a política, como é que a empresa permaneceu? Ele permaneceu atenta aí também às coisas da empresa? Ele digamos assim, morou muito tempo em Brasília, né? Ele não era um político por vocação, ele foi político por uma circunstância. Uhum. Tinha um irmão candidato, o irmão faleceu, sei lá, alguns meses antes das eleições, e ele disse, não, eu não vou, eu já fiz um trabalho enorme aqui para lastrear a candidatura do meu irmão, aí saiu candidato. Né? Não era assim, não foi eu quero ser deputado e tal. Mas aí veio a Revolução em 64, terminou o primeiro mandato dele, e a pressão militar era muito forte, né, e os questionamentos também, aí disseram que ele não ia ter legenda para se candidatar. Ele disse, Aí saiu, conseguiu legenda e foi para o segundo mandato. Uhum. Mas ele foi para o segundo mandato para não assumir a posição de que tinha sido rejeitado. Quando terminou o segundo mandato, ele estava satisfeito, mas ele queria estar no meio político. Então, ele foi por dois períodos suplente de senador. Ele foi suplente do Vigílio Távora e foi suplente do Zé Lins. E ele tinha a mesma carteirinha que um senador tinha, né? Porque assumiu uma vezinha, e essa carteirinha era mágica, onde ele chegava com o passaporte. Carteirinha que eu chamo é o passaporte. Chegava com o passaporte vermelho, as coisas ficavam mais tranquilas. Aproveitar falando de política, né? E o senhor falou também sobre a questão da tributária, para o crescimento da empresa, pagamento de impostos, né? Qual é a avaliação que o senhor faz hoje, né, do país nessa questão, né? Está avançando? O que é que impede o Brasil de crescer? Eu queria até dar um exemplo. Ciro Gomes costumava, no final do mês, dizer para o papai qual tinha sido a posição de J. Macedo no ranking do pagamento de ICMS. Várias vezes ele dizia para o papai que 10% naquele mês do ICMS arrecadado tinha vindo das empresas de J. Macedo. Então, não era um negócio de pouca expressão, era de muita expressão. Né? Agora, você pode repetir a pergunta? Sobre o país hoje, nessa questão da arrecadação, se impede muito. A informatização de todos os processos de comunicação, ela dificultou profundamente a sonegação. Porque quando um produto sai da fábrica, ele sai, a Receita Federal tomando conhecimento na mesma hora. Né? E se ele saiu, ele tem que chegar em algum lugar. Então, quando ele chega, fecha o circuito. Daquele lugar que ele chegou, se ele sair sem nota, ele também tem que arranjar uma forma muito hábil, né, de não parecer que ele está se estocando sem estar se estocando. Então, resumindo, é muito mais difícil sonegar hoje. Mas a fala que o senhor falou sobre a empresa demora mais a crescer, né, porque paga todos os impostos, né? É uma fala que continua atual, né? Ainda é uma carga... Eu não demorava, eu disse que era em certas circunstâncias era impossível competir. Não era porque nós crescíamos onde a gente estava, mas quando a gente chegava, que entrava na venda já no negativo, que diabo é? Não dá para ir para frente. Eu queria puxar nessa questão, né? Hoje, da carga, muitos empresários, empreendedores ainda falam dessa questão da carga tributária e que dificulta o crescimento, não só das empresas, mas do próprio país. O senhor também acha que é por esse caminho? A carga tributária ainda precisa de uma... Se o Brasil tivesse o melhor sistema ferroviário necessário, as melhores rodovias, os melhores portos, as melhores condições de implantação de negócio, podia ser até que essa carga tributária devolvesse para os empreendedores um grande benefício. Nesse período já de energia renovável, muitas empresas de geração de energia eólica
montaram 100% dos seus aerogeradores e passaram mais de um ano parado porque o governo não fez a linha de transmissão. Se você colocasse o catavento de linha para rodar, para onde é que ia enterrar a energia? Porque não tinha como conectar com a rede. Quer dizer, isso tudo é um absurdo, né? Eu estou falando de 4, 5 governos atrás, que é desse tempo aí. Quer dizer, então, o papel do Estado, ele é insubstituível. E para dar conta, ele precisa de arrecadar e as empresas precisam pagar, porque sem esses mecanismos a empresa não existiria. Então, ninguém faz favor pagando imposto. A gente devolve para o Estado um pedaço que ele proporcionou para que o nosso negócio pudesse existir, né? E nessa transição que você falou ainda há pouco de energias renováveis, há também toda a tecnologia moderna. Nós tivemos um período de pandemia. Como é que a J. Macedo conviveu com esse tempo? Rapaz, o nosso negócio ele é abençoado. A gente come um pão semelhante ao que a Cleópatra comia mais de 2.000 anos atrás. Então, é uma indústria de uma estabilidade fantástica, né? Você vai para uma empresa de produção de telefone, de 6 em 6 meses lança um produto diferente. O que está no modelo antigo já ninguém quer mais comprar, né? É uma boa imagem essa. Né? A boa imagem de que estamos há mais de 2.000 anos com um produto que realmente nunca teve. E o pão é tão essencial para a vida que em alguns lugares já houve guerra por falta de pão, né? Quer dizer, então, na pandemia, todo mundo tinha que ficar dentro de casa, né? E os pais ficavam sem ter muito o que fazer com os filhos. Aí iam para a cozinha fazer bolo. E a gente nunca vendeu tanto bolo na vida como na pandemia. Quer dizer, então, ficou ruim para a maioria das pessoas, mas nosso negócio passou ileso durante a pandemia. Você se lembra que hoje de manhã, lá na rádio, eu falei que a cada 7 minutos surge um negócio relacionado à panificação, à venda de pães e bolachas no país. Quer dizer que é uma expansão cada vez maior do setor, né? E quem é que vive sem comer um pãozinho? Um pãozinho quente é bom demais, né? Então, a pandemia para nós não foi assim. A pandemia foi gravíssima para a gente porque a gente sentia o sofrimento que estava havendo generalizado. Eu estou falando aqui apenas como contabilista do resultado do nosso negócio. Não piorou. Aproveitando, falando da questão das vendas, né? Como é que funciona hoje os moinhos? Tem aqui no Ceará, tem em outros estados também? Como é que funciona? Os produtos vão para onde? Os produtos são nacionais. A gente tem farinha, macarrão, que não foi dito, mas o segundo maior negócio nosso é macarrão. Nós somos o segundo maior fabricante de macarrão do Brasil. As marcas tem Dona Benta, tem Petit Bon, tem Sol, tem Brandini. Então, isso espalhado por todos os estados, né? Então, sobre os produtos. Sobre os produtos. Sobre os moinhos hoje. Então, os moinhos hoje, eles estão verticalizando. Nós estamos concluindo uma fábrica de massa excepcional em Horizonte. No dia que ela começar a funcionar, no mundo não vai ter nenhuma outra melhor do que ela. No mês seguinte, poderá ter, porque a tecnologia não para. Mas quando ela começar a funcionar, ela vai estar na melhor tecnologia disponível no mundo. Nós estamos colocando também para funcionar um grande moinho em Londrina, que é um produtor de trigo, né? E a gente precisa de muita farinha para fazer macarrão em São José dos Campos, que a gente tem uma fábrica grande de massa, né? Que também é na última palavra em matéria de avanço tecnológico. Eu já ia fazer, só pegando aqui, eu já ia falar exatamente sobre essa expansão, o que demonstra que 2025 para a empresa está um ano bom. 2025 está um ano, quer dizer, para o nosso negócio de alimento está indo bem. Agora, a gente vê problemas assim, para muitos lados em função
do custo do dinheiro, né? Da inflação que também está ligeiramente crescente, né? E o emprego, quando a gente mede emprego, a gente não mede salário, né? Então, realmente, o desemprego está baixo. Uhum. Mas o padrão de remuneração, ele não é assim, forte o suficiente para ajudar no giro da economia. Desde muito jovem, você tem sido um analista muito sensato dessa situação do mercado brasileiro. É esperançoso também o futuro do país agora? O futuro do país, ele é abençoado, né? O que estraga o futuro do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida no país, né? É a falta de meios para que as coisas possam se desenvolver de uma forma sustentável. Uhum. Então, dando exemplo concreto, né? A falta de estrada de ferro é um problema. A gente tem um custo logístico altíssimo. Graças a Deus está chegando aí a Transnordestina. E a Transnordestina vai proporcionar você reduzir o custo de logística, que é pesado, que é exatamente o custo do transporte, a menos da metade, né? Então, isso faz com que, numa circunstância dessa, quem está pagando pelo transporte 10 e vai baixar para 5, ele tem um adicional para fazer o que ele quiser, né? Ou ele distribui para os sócios, ou ele investe, ou melhora a qualidade do seu negócio. Inclusive o Porto Seco também, lá em Quixeramobim, também vai ajudar, né? O Porto Seco é o primeiro filhote excepcional da Transnordestina, porque ele vai permitir que toda a soja produzida no Piauí, Maranhão e Mato Grosso, em vez de irem para o porto de Itaqui, que é um porto de grande profundidade, mas de difícil operação, ela vai entrar pelo Ceará, quer dizer, tem o traçado da Transnordestina, ela vem pela Transnordestina, quando ela chega em Quixeramobim, ela sai de caminhão, porque vai demorar para a ferrovia chegar no Pecém. Então, ela sai de caminhão de Quixeramobim para o Pecém, e só essa diferença, em vez de trazer tudo como vem hoje vem tudo de caminhão. Tanto vem de caminhão o produto, como vai de caminhão o corretivo de solo, que é fundamental para você ter boa produtividade. Quando a ferrovia estiver pronta, vem um vagão de caminhão com grão e volta o vagão de trem, né? Com o corretivo de solo. Né? Sendo que um vagão são vários caminhões, né? Até a questão mesmo da quantidade, né? Então, isso vai dinamizar o nosso estado a partir de Quixeramobim, mas todo o Sertão Central vai se beneficiar com esses avanços. Porque as indústrias que produzem, elas vão ter condição de acessar mais longe, gastando menos. Indústria de calçado e todas as demais que estão sendo instaladas no interior do Ceará. E falando ainda sobre a questão de transporte, né, logística, puxando agora para... A J. Macedo majoritariamente atende ao país, exporta também? Quais são os projetos? Nós não exportamos porque o frete não permite que a gente, com um produto tão barato como é a farinha de trigo, a gente tenha um diferencial entre o custo e o preço de venda que suporte frete. Então, se eu mandar farinha para qualquer lugar fora do Brasil, eu vou pagar para ela viajar. Porque o que eu apurar não é suficiente para cobrir o frete. Então, eu tenho que acrescentar, leva o saco de farinha mais R$10 para poder colocá-la lá um dia. Então, não tem cabimento. Nós falamos muito sobre aqui a empresa, sobre seu pai, sobre as gerações que nesse momento estão cuidando da grande empresa. Falar um pouquinho dessa sua figura, falar sobre sua história. Estudante, empresário, um idealista que junto na mocidade sempre ofereceu oportunidades de pensamento para esse Estado. E por que não político?
eu Quando quero me dizer perguntam político isso aí, partidário, porque política você quando, exerce. quando me perguntam isso aí, porque não mandato, né? Mandato, Porque a questão é pronto. mandato. Aí eu tenho uma resposta pronta já, que eu digo, eu já sarei. Porque eu sonhei com isso a minha vida inteira. Mas eu não iria jamais para o legislativo, porque eu não tenho nem paciência nem cabeça para ficar conversando. Eu sei fazer. E você só faz na política quando você está no executivo. É verdade. Né? Então, ir para o Senado ou ir para a Câmara, para mim, era assim, tirar a minha energia. Agora, tem quem gosta, tem quem faça, está ocupado o espaço, está ocupado. Yuri. Queria voltar falando um pouco do cenário internacional, que também na guerra da Ucrânia, né, falou-se muito sobre a questão do preço dos alimentos, o trigo também sofreu com isso, como foi o enfrentamento disso, né? Não faltou trigo, o trigo é uma commodity internacional. O que acontece numa situação como a guerra da Ucrânia é que o mercado ele é especulativo. Então, quando você tem um fato relevante que assusta, aí todo mundo quer se prevenir para poder, numa eventualidade de falta, não ter problema. Aí os preços sobem, porque quando você tem mais gente querendo comprar do que ofertando, é nessa hora que o preço sobe. Então, mas não ficou eternizado não, mas perenizado, porque não faltou trigo. Quer dizer, a guerra continua e não faltou trigo. Mas teve problema de preço? Teve problema de preço porque, assim, quando você sai da normalidade e entra numa fase especulativa, o preço sobe. O trigo vem de onde? O Brasil, até 40 anos atrás, tinha, digamos assim, uma marca que era: o Brasil nunca vai ser autossuficiente, porque o trigo é complexo para produzir e depende da temperatura e do solo. A gente nem tinha a temperatura, nem tinha o solo, porque quando tinha a temperatura, era imprevisível. Você podia estar uma semana de colher a melhor safra da vida, aí dava uma geada, você perdia toda. Porque quando o trigo recebe uma ventania, ou muita chuva, ou granizo, que ele deita, ele não levanta mais. Bem sensível, né? É, muito sensível. Eu estou aqui com um livro que é exatamente falando dos 85 anos do grupo J. Macedo, e uma frase basilar dessa obra, José Dias Macedo dizia: desde que criei a nossa empresa, sempre me preocupei em encontrar formas de torná-la sólida e duradoura. É um pensamento de quem realmente estava fazendo o presente, porque a substância daria futuro, não é? E a prova mais objetiva do que ele disse aí é que a empresa, até chegar à terceira geração, ela não distribuía dividendos. Ela reinvestia tudo. Quer dizer, então, J. Macedo ganhava dinheiro para crescer e não para comprar carrão e tal, essa história toda, né? Mas o tempo passa, hoje em dia, ela está forte o suficiente para crescer, como está acontecendo agora, e ainda ter dinheiro disponível para distribuir como dividendo. Quando é que aconteceu a abertura de capital? Como é que foi essa... Nós não temos capital aberto no sentido de ação negociada em bolsa. Ah, tá. Nós estamos subordinados à CVM, porque nós já captamos debêntures públicas, que é um tipo de papel que é negociado em bolsa. Então, como não as nossas ações, mas como as nossas debêntures podem ser negociadas em bolsa, a gente está subordinado à CVM, como está qualquer empresa que tem ação na bolsa. O Nonato falou do livro, né, da mudança das gerações. Com seu pai teve a expansão para diversos negócios, né, de solidificação. E a partir da segunda geração, né, dos filhos, já foi mais apurando o faro para alguns negócios específicos, né? Foi para crescer dentro do que a gente sabia fazer e expandir. Por exemplo, o fato de nós termos macarrão, mistura para bolo, isso não tem nada a ver com a primeira geração, com os fundadores. Isso tem a ver com a segunda geração. Enquanto a primeira geração tocava o negócio, toda a farinha era para fazer pão, era para vender uma padaria. Aí nós fomos avançando, compramos fábrica de massa, fábrica de biscoito, e aprendemos a fazer biscoito e a fazer massa, né?
E hoje nós ganhamos mais dinheiro com massa e biscoito do que com a farinha direta propriamente. E é uma explicação lógica, porque na farinha que se transforma em biscoito ou macarrão, você adiciona uma margem muito melhor do que você pode obter na farinha. A J. Macedo tem quantos servidores? Corpo funcional? 3.000 e pouco. 3.000. Porque o nosso negócio, ele tem uma característica, ele não é mão de obra intensiva, ele é capital intensivo. Então, as máquinas fazem tudo. Nós temos uma fábrica de massa em Simões Filho, na Bahia, que só tem 2 momentos em que os operadores têm contato com o produto. A farinha vem a granel, então o motorista do caminhão abre lá, engata a mangueira no cano e a farinha sobe para o silo. Esse é o primeiro momento. Aí ela fica lá dentro até virar macarrão, empacotar, paletizar e tudo automático. Aí o segundo contato é o empilhador, que vem com a empilhadeira, enfia o garfo debaixo do pallet e bota em cima do caminhão. Mais nada. Então, esse nível de automação hoje é indispensável porque é mais confiável e... Até para manter a qualidade do produto, né, também. Tudo. Nós estamos chegando ao final desse bate-papo tão gostoso, principalmente devido ao produto. E essa figura. Esse ano, o cearense vai comer macarrão de J. Macedo produzido em Horizonte. Aham, No Natal. é o novo grupo que está instalando aí. Não, É do J. Macedo, mas uma nova unidade. Nova fábrica, uma nova unidade. Aham. Então, no final do ano, vai ter um macarrão muito bom para a macarronada do Natal. Antes de encerrar, Nonato, queria fazer mais uma pergunta relacionada a essa questão das gerações, né? Como é que está sendo o preparo para essa próxima geração, né? Você tem a família está no conselho, né? Mas são sócios que precisam acompanhar também o andamento da empresa, né? Como é que é feito esse preparo para as outras pessoas? Nós fazemos periodicamente reuniões para prestação de contas, para dizer como é que vai, que cresceu, para onde é que está indo, né? Então, não é uma preparação para gerir o negócio, porque a gestão do negócio não vai estar acessível à família. Né? É para ir para o nível de governança que é no conselho. Agora, o conselho é pequeno, né? Essa empresa todinha tem 4 conselheiros na J. Macedo S.A., que é Moinho, e tem 4 conselheiros na J. Macedo Cap, que é a controladora de todo o conjunto. Então, tem espaço para 8 pessoas da família. Aliás, 8 pessoas titulares e 8 suplentes. Interessante que no país a gente tem um histórico de muitas grandes empresas que começaram. E quando o criador passou para a geração seguinte, elas não tiveram esse movimento como crescer, tem o né? J. Macedo, de crescimento. E até desapareceram algumas, né? O J. Macedo correu o risco de desaparecer muitas vezes. Por quê? Por exemplo, quando o Collor de Mello acabou com um dispositivo que criava um negócio fechado para moagem de trigo, era como se fosse cartório. Só comprava trigo, só moía trigo quem tinha uma concessão especial para fazer isso. Aí o Collor acabou. E quando ele acabou, aí cada qual teve que se virar. Mas nós não precisávamos fazer nenhum esforço para nos abastecermos, porque só o Banco do Brasil podia comprar trigo e vender trigo. E vendia por semana. Então, eu recebia aquela cotinha, moía, vendia, botava o dinheiro para dentro, né? E todos nós conseguimos comprar financiado. Quando o Collor acabou, aí fomos salvos quem puder, porque tinha uma ociosidade de quase 50%. Todo empreendedor acha que é melhor do que o outro, aí todo mundo foi para produzir a máxima capacidade, aí sobrou e foi uma dificuldade que não foi o J. Macedo que passou, foi toda a indústria moageira, né? E a segunda grande dificuldade foi no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, quando ele fez aquela mega desvalorização, né, porque o Banco Central estava com o valor do dólar irreal, aí corrigiu. Aí, de um dia para o outro, quase que aumentou 100% o valor da moeda versus ao real.
né? E todo o trigo é baseado em dólar. A gente compra o trigo em dólar, produz em real, vende em real e tem que ganhar o suficiente para devolver o dólar. Só que o dólar dobrou. Então, foi assim, eu acho que a quase totalidade das empresas evaporou, porque não tinha mais como seguir, né, dentro de um endividamento que era completamente suportável e adaptado, né? A gente tinha financiamento a 370 dias, o giro do negócio era 90 dias, então a gente apurava todo o dinheiro de financiamento e girava com esse dinheiro do financiamento. O que é que o senhor acredita, então, essa manutenção, né, da J. Macedo, mesmo com outras empresas encerrando as atividades? Olha, não tem empresa de imagem já encerrando a atividade. Não, nessas crises. Nesses outros exemplos. Nesses outros exemplos, né? Da época do Collor, na época do Fernando Henrique. Não, como foi igual para todo mundo, aí todo mundo tem que buscar caminhos que não são assim tão diferentes uns dos outros. Então, foi um processo gradual de recuperação de todo mundo. Aí entra a gestão, né? Também para garantir. Para a geração mais nova, para aproveitar, você falou sobre figuras da presidência que estiveram em momentos também difíceis. Qual é a sua visão hoje sobre, no país, politicamente? Você é de centro, você é de direita, centro-esquerda? A curiosidade eu sou humanista coletivista. Eu não me prendo a nenhum rótulo. Se o caminho respeita o humano e trata o coletivo de uma maneira digna, o que é tratar o coletivo? A grande causa da pobreza do Brasil vem dos pobres não terem acesso. O pobre devia ter acesso a uma escola igual à do rico. O pobre devia ter acesso por meios dignos de locomoção, não é? O pobre deveria ter acesso, assim, a uma vida menos exaustiva. Eu tinha gente trabalhando para mim em São Paulo que gastava 4 horas por dia dentro de ônibus. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Mas esse crescimento desordenado, ele instalou essas incompatibilidades, né? Então, Qual é a saída? Rapaz, dizem que Capistrano de Abreu criou uma frase que dizia: a Constituição brasileira deveria ter 2 artigos. É obrigado todo brasileiro a ter vergonha na cara. E o segundo, revogue-se todos os dispositivos em contrário. Então, meu amigo, eu acho que isso ainda está muito escasso. Amarílio Macedo, o senhor da J. Macedo, transmitindo até lições aqui que são permanentes para quem é gestor, para quem tem empreendedor, para realmente facilitar a vida de um estado onde o estado do Ceará cresceu muito com a empresa J. Macedo, claro, o empreendedorismo, a coisa do seringalismo do seu avô e o empreendimento que seu pai também fizeram, demonstram a coragem e o sucesso que a gente começou falando exatamente nesse encontro. Parabéns a você. Eu gostaria de registrar que o cearense é um caso raro na educação. Nós somos o estado brasileiro que mais matricula pessoas no ITA, que é o ensino mais cobiçado do Brasil. Né? Nós estamos no nosso índice de IDH em primeiro lugar comparado com todos os estados brasileiros em muitas situações. Então, isso daí é mérito do empreendedorismo cearense e da capacidade do cearense de enfrentar desafio, né? O cearense é, antes de tudo, um forte. É isso. Então, a visão que o senhor tem é de otimismo para o Ceará, para o Brasil, para a J. Macedo, para o futuro. O Brasil é tão forte, tem um potencial tão grande, que por mais que façamos força para acabar com o Brasil, ninguém consegue. Então, eu sou otimista porque eu sou brasileiro e a gente está vendo, o Brasil talvez seja o país mais cobiçado do planeta.
O Brasil é o que a grande maioria dos países gostariam de ser. Agora, por que é que não está igual aos outros? Começa com a questão da educação, começa com a concentração da riqueza. Nós temos bolsões de pobreza que assusta qualquer país do mundo. Tem um lado da cultura que o Grupo J. Macedo realmente também faz parte. A gente sabe dos empreendimentos, dos eventos que a J. Macedo coordena, patrocina. Esse é um dado que vem desde seu pai, né? J. Macedo começou a pagar 13º salário quando não tinha obrigação legal nenhuma. Simplesmente porque achava que era correto, era devido, né, você dar uma remuneração espontânea ao seu funcionário que dava o suporte para a empresa, né, e isso era feito. Nós tínhamos, ainda no tempo dos institutos e IAPAS e tal, a gente tinha uma fundação só para dar assistência, saúde, dentária, tudo, para todos os funcionários e familiares, sem nenhum ônus para os funcionários. Mais uma lição. A gente agradece a sua presença aqui, ilustrando com zelo e com a coragem e o sucesso. Vou falar de novo, que são as duas palavras que demonstram que J. Macedo dá, eu ia dizer deu certo, dá certo. Graças a Deus, e tomara que essa história seja muito longa, que vá muito além dos 85 anos. Obrigado, Amarílio. Eu agradeço ao Nonato, agradeço ao Yuri, e compartilhar o que a gente tem familiaridade, né? Aqui e acolá ajuda alguma coisa. Ajuda. Obrigado.